Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos falar um pouquinho de magnetismo e espiritismo, magnetismo humano na prática dos passes. Então, hoje venho apresentar para vocês um procedimento que eu utilizo em situações onde a pessoa está sentindo febre e que geralmente vem dando resultados. Já utilizei em algumas situações onde a pessoa estava com a garganta inflamada, uma crise alérgica de rinite, estava tendo febre e consegui resultados, isso mais de uma vez. Mas pode ser utilizado também em situações onde a causa da febre pode estar vindo do fígado ou do estômago, ou seja, por desidratação também, fazendo parte do sistema urinário. Pode ser por uma inflamação, seja ela qual for. Então a gente pode socorrer a pessoa que está passando pela febre, sabendo que a febre é uma defesa do corpo, do organismo, onde o corpo da gente está aí lutando para vencer alguns intrusos, vamos falar assim. Mas se a febre aumenta, passa dos 39 graus, pode vir causar sérios danos na pessoa. Então, da tarde da noite, você não tem uma medicação em casa, ou já utilizou a medicação e a febre ainda não cessou ou diminuiu, ainda continua do mesmo jeito, então você pode socorrer essa pessoa para que ela não venha a ter convulsões ou algo assim e depois levá-la ao médico. Ou você pode, a depender da experiência, a depender da prática, sabendo as funções das técnicas, dos procedimentos, utilizar alguns passes depois que amenizar a febre e tentar trabalhar no foco onde está vindo o problema. Mas como é que eu vou saber onde é que está vindo? Com o tato magnético, talvez você consiga descobrir a origem. Como é que eu vou saber se ali era a origem do mal? Trabalhando, a depender do que sentir com o tato magnético, e a febre não voltando mais, é sinal que o foco do problema era tal ponto que você trabalhou. Então, utilizando dos princípios do magnetismo, estabelecer relação, fazer tato magnético, faz dispersivos, confere com o tato de novo e em seguida vai para os procedimentos que eu indico. Quais são os procedimentos? TDM1, que são dispersivos gerais, envolvendo o sistema esplênico, e em seguida transversais cruzados no esplênico, isso aí umas 2 ou 3 vezes. Qual a função desse TDM1? Harmonia geral, trabalhando bem a psicosensibilidade. Só pela harmonia geral já dá um certo equilíbrio energético e já começa a auxiliar. E em seguida faço longitudinais na zona calmante, ou seja, afastado da pessoa, longitudinais lentos. Esses longitudinais normalmente são eles que debelam a febre. Então a gente agora lembra de algumas instruções de Kardec, a importância da teoria na prática. Eu geralmente falo que a teoria é muito importante antes da prática, porque quando a gente chega na prática, a gente consegue lembrar dessas orientações e coloca em prática. Ou seja, tem trechos na Gênese ou em alguns dos artigos na Revista Espírita que trata da mediunidade curadora, quando Kardec vai falar do magnetizador, quando vai falar da ação do fluido, ele diz que quanto maior for a vontade, quanto maior for o desejo, maior será a abundância fluídica na questão magnética. Iniciando com uma prece, pedindo ajuda aos bons espíritos, ou seja, também vindo a fazer o comando mental, acionando o desejo, a vontade. Como? Quando vai fazer os dispersivos, vai com uma intenção. Eu quero que esses dispersivos harmonize, alinhem, faça a retirada de fluidos enfermos. Quando vai para os concentrados, a mesma coisa. Mentalize esses fluidos, sendo bem distribuídos em todo o organismo. E aí faz isso umas 3 vezes, faz isso de 6 a 10 vezes. E aí em seguida retorna com dispersivos rápidos. Lembrando daquela função do dispersivo, que o dispersivo acelera essa ação magnética. E aí faz essa sequência umas 3 ou 4 vezes,
em seguida volta para o TDM1. Até aí, talvez a febre já foi debelada ou foi reduzida, ou seja, diminuiu a febre. Então, vamos lá. Então, inicio estabelecendo relação magnética. Faço isso com as duas mãos, bem lento. Tem pessoas que fazem esse movimento rápido. O ideal é que não seja rápido, porque pode acontecer desse movimento se transformar em uma imposição por impacto. Faz aí algumas vezes até encontrar o ponto de referência, para então fazer o tato magnético. Na distância do ponto de referência que foi encontrado no coronário. Então, pelo tato, já é possível que você encontre um foco maior de desarmonia. Anota mentalmente o ponto. Faz os dispersivos gerais, ativante e calmante, próximo e longe. Vamos por etapa para quem está iniciando. Então eu fiz 8 dispersivos. 2, 2, 2, 2, 2. Em camadas. Agora no esplênico. Agora falta o coronário. Venho. Volto a sentir o campo de referência. Se não sentir o campo de referência, escolhe uma distância aproximada de 1 palmo para então repetir o tato. Vamos supor que você sentiu uma desarmonia intensa no estômago. Onde é que está o estômago? É preciso saber onde é que está para poder trabalhar. Vamos supor que você sentiu aqui. O que? Pode ser qualquer impressão. Seja um calor, seja um frio. O calor pode ser úmido, pode ser seco, como se fosse uma brasa. Também. Um frio tem as suas variações. Mas pronto. Fiz o tato antes dos dispersivos. Mentalizei o ponto. Fiz dispersivos, voltei para conferir, o foco ainda está lá. Se você quiser, você já pode trabalhar aquele foco. Se o problema vem daqui, é possível que tratando o foco do problema, a febre por si só será debelada. Ou se a febre estiver muito alta, também causando sérios desconfortos na pessoa, deixa para trabalhar o foco depois, já vai trabalhar a febre. Como? Os dispersivos gerais que eu falei, ou seja, TDM1, longitudinais concentrados na área calmante e repete os dispersivos. Vamos lá? Agora os transversais cruzados no esplênico. Você pode se ajoelhar para fazer bons dispersivos, bons transversais. Faz essa sequência 3 vezes. Agora vai para os longitudinais na área calmante. Afastado, em média de 1 metro de distância. Mentaliza esses fluidos envolvendo todo o perispírito, harmonizando os chakras. Pede a espiritualidade que te ajude. Mentaliza esses fluidos como um vapor quente, impregnado de medicações, ou como se fosse algo frio, que venha debelar a febre também. E vai mentalizando. Faz uns 10 longitudinais lentos. E imagina esses fluidos sendo espalhados no corpo do paciente. Finalizou esses 10 longitudinais lentos, faz 10 dispersivos rápidos por longitudinais na mesma distância para acelerar esses longitudinais concentrados, que é uma das funções dos dispersivos, e distribuir bem também.
e compactar alguns fluidos. Terminei os 10 longitudinais rápidos, agora, de novo, os longitudinais concentrados. Faz mais 10 vezes, depois faz mais 10 rápidos. Faz essa sequência de longitudinais lentos e longitudinais rápidos, que o lento é concentrador de fluidos e o rápido dispersivos. Faz esta sequência 4 a 6 vezes. Finalizou, volta para o TDM1 que foi feito no início. Finalizou o TDM1, retorna para essa mesma sequência. Então vai fazendo aí algumas vezes até debelar a febre ou diminuir. E o próprio paciente vai perceber que diminuiu ou debelou a febre. Talvez em um único passe não consiga debelar febre, mas já diminui. A depender da febre, a depender da ação magnética do magnetizador ou passista, num único passe consegue debelar febre. E aí depois vai trabalhar o problema que foi, como dado o exemplo, vindo o maior foco de desarmonia do estômago. Mas se foi por questões alérgicas em relação à poeira, onde a garganta está inflamada, trabalha também a região nasal, trabalha a garganta. Com as funções das técnicas, você vai saber como trabalhar. Busca saber no livro Cure-se Cure pelos Passes as funções das técnicas e busca adaptar de acordo com o que você quer trabalhar. Então, esse procedimento que eu uso para febre, ele vem sendo bastante eficaz. Mas se não consegue descobrir o foco, pelo menos com essa ação magnética você consegue socorrer o paciente e ajuda bastante. Se ele já tomou medicação e se a medicação ainda não surtiu efeito, é interessante que parece, e os clássicos também falam nisso, parece que quando você está trabalhando, ele dá um auxílio na medicação que já está no paciente, isso se torna mais rápido. E é uma das ações do magnetismo também, auxiliar a medicação. Ele potencializa a ação medicamentosa. Isso que eu fiz, se o paciente estiver deitado e não conseguir se sentar, faz com ele deitado. Esses longitudinais você já vai fazer aqui, com o paciente deitado. Tanto rápidos quanto os concentrados. Magnetiza a água e dá o comando mental e coloca o seu desejo à vontade para medicações específicas para tratar o mal. Então, gente, é isso. Ficamos por aqui. É uma orientação rápida, bem resumida, mas depois buscando compreender a função da psissensibilidade, como ajustar, como trabalhar com os chakras, como trabalhar com os concentrados. O ideal é que busque a função de cada técnica que você usa. Todas as vezes que você for trabalhar com passes, anote as técnicas que você trabalhou e busque saber a função de cada técnica, qual a finalidade, que assim você vai dando um comando mental e um desejo específico para cada procedimento. Lembra das orientações que você estudou com Allan Kardec e os Espíritos sobre a questão da qualidade dos fluidos, sobre o desejo, a vontade, e vai e coloca tudo isso junto com a prática, porque não é somente os movimentos. Os movimentos é uma maneira de a gente exteriorizar esses fluidos e fazer com que eles repercutam de determinada maneira no paciente. Mas antes desses movimentos está toda a teoria que a gente estuda com Allan Kardec e com os magnetizadores clássicos. Espero que você possa ajudar alguém com essas informações. Espero que tenha conseguido compreender, que minha linguagem tenha sido tranquila. Espero que eu tenha conseguido me fazer ser compreendido, que você possa realmente socorrer dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, até na casa espírita também. E é isso, gente. Tem algo a mais do que isso em relação a se trabalhar com febres. Talvez você encontre pessoas que consigam debelar uma febre apenas fazendo imposições em determinados pontos. Mas esse resultado consigo fazer, venho fazendo e venho dando resultados. E depois de caso passado, estudando o livro Magnetismo Espiritual de Michaelos, encontrei um procedimento muito parecido com o que eu faço. Então, eu desenvolvi esse procedimento sabendo a função das técnicas e
Acredito que também a espiritualidade, que eu sempre rogo ajuda, sempre peço ajuda nas preces, deve ter me ajudado ali naquele momento. Mas não foi algo sem conhecimento, foi sabendo o que é que eu estava fazendo com cada técnica daquela, com cada procedimento. Finalizou, faz os transversais cruzados no coronário para dissipar qualquer eventual fluídico que deve ter ficado aqui pelo movimento de estabelecer relação, que por mais que você venha sentir o campo de relação magnética, seja pelo coronário, seja pelo frontal, como orienta Jacob Mello, é natural que fique algum foco de fluido ali estacionado. Talvez fique, talvez não, mas por segurança faz os transversais, ok? Um grande abraço, tudo de bom, que Deus nos abençoe.